Equilibrado aí, André Renato? Tudo certo? Estou aqui. A carinha dele. Tudo certo, tudo tranquilo, Barreto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente já está aqui na expectativa do Felipe Melo, né, que vai dar a entrevista coletiva às 3 da tarde. Claro, a gente vai mostrar dentro do Seleção Sport TV. O Palmeiras que enfrenta o Peñarol do Uruguai. O Peñarol, a gente sabe que é uma equipe tradicional em Libertadores da América, mas não vive um grande momento. O técnico Eduardo Batista, a gente tem acompanhado a evolução do trabalho dele aqui no Palmeiras. No começo do trabalho, muito questionado, a torcida inclusive lá na arena gritando o nome do Cuca, técnico campeão brasileiro, quando ele ainda estava acertando o time e insistia no começo naquele 4-1-4-1 que ele começou já a acertar, e hoje é um time já consolidado, que tem a melhor campanha entre os semifinalistas do Paulistão, é líder da Libertadores da América, e ele é um treinador muito estudioso. O Eduardo Batista, para esse jogo contra o Peñarol, já vem analisando junto com sua comissão técnica, o Peñarol, já há 6 partidas. E desde o campeonato local, o campeonato uruguaio, também a Libertadores da América. E ele tem trabalhado muito também com a tecnologia. Hoje a gente vê cada vez mais a tecnologia presente no futebol, nos grandes clubes, e aqui no Palmeiras não é diferente. Então ele já separou todos os trechos de vídeos, de situações de jogos por posição e já enviou para os jogadores no último domingo, quando começou a preparação aqui para o jogo contra o Peñarol. E essa questão da tecnologia usada, cada jogador olhando a sua posição, o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer durante o jogo, isso tem agradado muito os jogadores aqui no elenco do Palmeiras. Toda vez que a gente vai conversar com o jogador e toca nesse assunto, eles falam, não, é tudo muito bem detalhado, é tudo muito bem explicado, e o que os jogadores mais gostam no Eduardo não é aquela coisa do treinador que chega para o campo e começa a explicar e para e grita no treinamento, não. A ideia é discutir, antes do jogo começar, no vestiário, tudo aquilo que eles viram, a lição de casa, todo o trabalho, e aí no campo é só botar em prática. Então a gente não vê aqui no dia a dia o Eduardo Batista gritando, gesticulando durante um treinamento. Então isso, os jogadores estão gostando muito bem, está caindo muito bem dentro do elenco do Palmeiras, e todos sempre defenderam o Eduardo Batista desde a época que estava sendo cornetado, lá no começo da temporada, quando ele começou a montar esse time para 2017, viu, Barreto? Ok, André Hernan, a gente falava aqui de pequenas mudanças que o Eduardo Batista fez no time, e o Lino dizia que aumentar a variedade ofensiva era uma das... A qualidade do jogo. O Palmeiras tem elenco para ter um jogo mais sofisticado, para variar mais, para continuar usando a bola parada, para continuar usando a jogada de lateral, mas ter um repertório mais amplo. O elenco do Palmeiras permite isso, e acho que o Eduardo está conseguindo isso. É isso que eu ia perguntar, já está conseguindo. Você acha que o Palmeiras hoje já tem um futebol mais... Tá, a bola fica mais no chão no time do Palmeiras. Eu acho que é um time que, não sei se diverte a palavra... Dá mais prazer de ver, né? Não acho que não é convence. Talvez dê mais prazer de ver jogar do que o Palmeiras, que foi campeão brasileiro e muito bem, jogando bem. Encanta mais. Eu não gosto muito desse negócio de fantasia. Eu não gosto muito dessa conversa, não. Mas eu acho que... Me diverte. Dá mais prazer. Eu acho que, pro meu gosto de futebol, é um time que está funcionando. Mas eu acho que é muito início de temporada, né? A temporada vai ficar muito mais pesada. Aí você vai ter que ver exatamente, comparando com o Palmeiras do Cuca, os mesmos adversários que o Palmeiras do Cuca pegava. A mesma dificuldade de jogo. O André Hernan falou uma coisa legal agora na avaliação dele, o que ele filtrou com relação aos jogadores. A sensação que a gente tinha no começo da temporada é de que o Palmeiras talvez precisasse de um técnico com um pouco mais de peso. Muitos tinham essa sensação. Um técnico com muito peso, diante de um elenco com muito peso, podia criar um problema maior do que um técnico que talvez não tenha esse peso, essa biografia, esse currículo todo, e saiba lidar com maciez com o elenco. Mas vem cá, liberado só existe um treinador de peso para o Palmeiras hoje. O tipo de crítica que eu ouço hoje, por exemplo... Os outros eu acho que não. Mas espera, o Luxemburgo é um treinador de peso. Você pode gostar ou não gostar, mas é um treinador de... O Abel é um treinador de peso. O Abel está preso. Eu queria fazer essa pergunta para você. Quem está no mercado hoje, e no mercado com... atratividade, porque você está falando do Levir, eu não vejo os grandes clubes hoje interessados no Levir. Também não. Vocês falaram do Vanderlei Luxemburgo, não me parece que hoje exista um frisson de um clube grande. Curiosamente, esses dois nomes foram falados no Santos. Frisson para o treinador que está no mercado só com o Cuca. Com o Cuca. É isso que eu ia falar. Queria que vocês me apontassem outra alternativa que não fosse o Cuca. Vamos lá. Livre no mercado. Um time grande hoje
que está longe de ser o caso do Se Palmeiras. o Abel tivesse Vamos no lá. mercado, teria talvez o mesmo frição do Cuca. Um time grande hoje perde o seu treinador, um desses treinadores jovens que estão fazendo sucesso. Essa Jovens? lista toda aí. Não, Patrão sei lá, Balsa. que nem Eduardo Batista, Zé Ricardo, Jair Ventura, enfim. Ou mesmo Dorival Júnior, que não é jovenzinho, mas está fazendo esse trabalho moderno. Cai um cara desse. Qual o primeiro nome que a torcida vai se lembrar? Pula o Cuca, não vale. Tirei o Cuca da brincadeira. O Cuca já vai logo anunciar, ó, nem me fala com esse clube aí, Pelos nomes que estão Esteja desempregado. não tem, gente. De livre? Não tem o grande nome hoje no Brasil. Mas O cara ter que daqui tem a esse pouquinho, perfil mas hoje... Você quer um cara grande nome se ele é novo? E tá... Não, Olino, estou dizendo, cai um técnico desse, cai. Vamos lá. Estou propondo aqui, gente, pelo amor de Deus, antes que comecem os tweets, uma situação totalmente hipotética. Cai hoje um técnico jovem e moderno de um time grande do Brasil. Eu citei 3 exemplos aqui, Eduardo Batista, Zé Ricardo e Jair Ventura. Caiu um desses, sei lá por quê, aconteceu aí um cataclisma e o cara caiu. Aí o Cuca já avisa logo, não vou, precisa nem me chamar, não vou, estou fora dessa brincadeira. Qual é o grande nome que vai aparecer assim com esse perfil que você estava citando antes? O cara experiente e consagrado. Quem que tem hoje aí, com valor de mercado disponível? O cara que tem esse perfil, o Abel, está empregado no Fluminense. Eu não olharia dessa forma o mercado, mas é o que vai acontecer, Levi Cuca. Experiente Acho consagrado, Luxemburgo, Acho que o Levi... Você pode discordar. Eu Rodar? acabei de falar, esses dois hoje não atraem a cobiça dos Exatamente, grandes mas clubes. acaba Colocar sendo... o Abel, que está empregado, eu colocaria o Mano também. O Mano Atende a esse cara requisito. que seria- Está empregado. Está empregado. Tá empregado. Estou dizendo um cara no mercado, experiente e É isso. É isso, que atraia... É, porque os bons estão empregados, né? Tem, é. Tirando... Então, bem empregados. Não é um cara que você Sim, possa claro. ir lá e tirar. O Mano está no Cruzeiro. Sim. Fazer um... Você tem Oswaldo no mercado, você tem Levi, Marcelo você tem Oliveira, Vanderlei, né? tem Marcelo Oliveira. Mas nenhum desses Não, desperta a cobiça Não, dos não, grandes desperta. clubes hoje. Carpegiani. Não são aqueles nomes que o clube já Sim. vai direto nele. Só tem o Cuca. André tá chamando, coitado. Tá lá inabalável, Lédio. Não perde a base, Não perde, não cai nunca. mas está chamando. É difícil derrubar. O Oswaldo acho que já fechou com o mundo árabe, né? Voltou para o mundo árabe. Voltou? Então, se eu não estou enganado, você pode consultar aí no teu tablet aí, ô Barreto. Mas assim, em relação ao Cuca Sim. e ao Te dou o nome do clube já. Não sei quem é que comentou agora há pouco que o Palmeiras precisava de um nome de mais peso no começo da temporada. Mas de fato o Cuca foi campeão brasileiro, mas esse título maquiou muita coisa que acontecia nos bastidores do Palmeiras que a gente teve conhecimento depois, como por exemplo discussões com Barrios, discussão com Rafael Marques, que isso inclusive está no livro do Andrei Kampf sobre o prazo narrando essa confusão. Então tinha pequenos atritos com o Cuca dentro do clube, dentro do Palmeiras, que o título acabou maquiando. E o Cuca, excelente treinador como foi, conseguiu manter tudo muito bem, o time jogando ali no nível sempre lá em cima, tanto que conquistou o Campeonato Brasileiro. Mas o Eduardo Batista, a sensação que eu tenho aqui acompanhando o Palmeiras no dia a dia, que ele foi um pouco na contramão. Quando ele chegou, ele ganhou os jogadores e agora está colocando em prática o trabalho dele, o que ele pensa de futebol. Tanto que ele bate na tecla, e isso eu sempre falo aqui no Seleção, que o Eduardo não fala isso insistentemente para os jogadores, que esse Palmeiras não tem 11 titulares. Claro, tem uma espinha dorsal, mas isso acaba motivando todos os jogadores que entram. Ontem, por exemplo, a gente viu o Keno lá no Bem Amigos, falando muito bem do Eduardo Batista, e o Keno já não entra nas partidas, já pelo menos há 3 jogos já não figura na equipe titular, mas é um jogador que está sempre aí à disposição. Isso é um mérito muito grande da comissão técnica e do Eduardo Batista. A gente até rodou um trecho da entrevista do Keno ao Bem Amigos, falando das instruções que o Eduardo Batista lhe passa quando ele vai entrar nos jogos. Que ele já tem uma função específica quando vai entrar no time, né? Que é acompanhar mais o lateral, enfim, que ele tem uma função ali mais de... Mas não é um trabalho ajudar na imune a recomposição. resultados, né? Nenhum trabalho no Brasil é imune a resultados. Alguns são. O Rogério Ceni hoje é imune a resultados. Não, imune não. Ele tem uma tolerância maior.
No momento é imune. Toma três bordoadas. Não, mas ele pode sair do Campeonato Paulista agora, ele pode acontecer um monte de coisa com o São Paulo, o trabalho nesse ano não tem. Eu acho que tem sim. Eu acho que dependendo do jeito que ele sair das competições, ele vai ser ameaçado. Tolerância maior, vamos lá. Então, tolerância maior. Vamos esticar a tolerância. Porque no Paulista e na Copa do Brasil, ele já chegou a fases que são assim, né, que já não criam grandes crises se o São Paulo sair. São Paulo sair agora na semifinal do Paulista, tudo bem. fez a semifinal, Normal, né? tá lá entre os quatro. Você criar se sair na Copa do Brasil, já tá, o confronto já está entre os grandes. São Paulo vai pegar o Cruzeiro. Né? Mas se Um você grande criar contra o outro caiu. um tolerômetro, O tolerômetro não aguenta 3 rodadas na zona do rebaixamento, ele já começa a ficar nervoso. Já começa a vibrar. o do Eduardo não é longo. Ainda não é, aumentou. Mas acho que a diferença, principalmente desses técnicos mais novos, mais jovens, é uma forma de liderança diferente, né? Você lidera pelo convencimento de mostrar que as suas ideias podem surtir resultado. E aí o jogador compra a ideia porque está vendo que o que ele está falando está melhorando ele individualmente e você está ganhando. Não adianta só melhorar, claro, que aí vai para o lado individual, mas se começa a perder, o técnico não vai durar. Então as ideias do técnico tem que passar para o atleta, vou tentar, vamos ver se vai dar certo. Os caras estão Porque é um respeitando. teste, é o momento todo. E aí você, principalmente quando o técnico é mais jovem, o atleta ele tem disso, de ir testando. E está ganhando, ok. O maior desafio do Eduardo Batista e dos outros é quando a coisa começa a desandar um pouco. Quando não tem vitória, é isso que o técnico que tem um porte, que tem as costas largas, consegue administrar melhor, porque tem mais respaldo geralmente de diretoria. Então, enquanto a coisa está funcionando bem, é ótimo, é mais fácil para o técnico, é ótimo, por exemplo, o Eduardo Batista, que no início foi muito criticado, se daria conta do recado, porque já consegue colocar as ideias com os resultados que vieram. Agora, o Keno ter elogiado, não estou falando pelo Keno. Nenhum atleta vem a público falar mal do técnico, porque ninguém vai a público falar mal do seu chefe. Por mais insatisfeito que qualquer pessoa possa estar, ele não vai falar, não, estou insatisfeito. É difícil, né? E aí, isso aí a gente tem que ter muito cuidado William, também. Oi. A gente sabe, eu acompanhando o futebol e tendo contato com os jogadores, você foi jogador, teve contato com repórteres, a gente sabe que quando o jogador está a fim de deixar alguma insatisfação clara, evidentemente não vai a público, não vai numa entrevista coletiva. É sempre ali na resenha off, ali no cafezinho, no corredor do treinamento. E aqui no Palmeiras a gente não vê isso. A gente conversa com os jogadores e sempre exaltam o trabalho do Eduardo Batista. Ô, Hernan, eu já vi jogador sendo substituído no Palmeiras e saindo visivelmente insatisfeito. Não é que o cara tenha que sair satisfeito, mas assim, de uma forma até nítida de que não gostou da substituição, uma certa forma até de um protesto em relação à substituição. Então, assim, isso tem coisas também bem sutis que a gente vai lendo e vai vendo o jogador, mas é aquela coisa, como eu te disse, quando está vencendo, não tem como o jogador também vir e começar a soltar essas resenhas, porque não vai ecoar. William, você sabe que eu acho que também, eu vou dizer um negócio meio estranho, mas as lesões do Palmeiras eu acho que ajudaram um pouco o Eduardo no início do trabalho. Quer dizer, o grande problema da escalação do Palmeiras é o meio-campo. É ali que tem um excesso de jogadores, né? E aí a gente viu, né, o Moisés se machucando, que seria um jogador que estaria ali na briga por titularidade. O Tietê teve uma lesão importante. Então, nesse meio tempo, acho que foi o tempo que o Eduardo começou a respirar, começou a comandar mais o grupo. O André pode me confirmar, mas a impressão que eu tenho é que o Felipe Melo comprou muito a briga do Eduardo, a nova liderança, e a velha liderança, o Prazo, também. Né? Inclusive o Prazo é o titular e não Jailson. Isso também eu acho que ajuda um pouco o Eduardo. Os internautas trouxeram vários nomes aqui para o meu questionamento de técnicos disponíveis. Essa informação aí o Reuel Paiva está reforçando, né? O time é o Al Arabi do Catar. O Oswaldo foi, então. Obrigado ao Reuel, técnico do Oswaldo de Oliveira. Marcelo Oliveira, os internautas insistiram no Marcelo Oliveira, teve gente citando o Ricardo Gomes. E Joel Santana, teve um que a gente não colocou na lista propositalmente, Muricy Ramalho, porque esse é nosso, a gente não libera, não tem conversa. Então, Muricy a gente não botou nessa consideração. André Hernan, tem coletivo do Felipe Melo daqui a pouco, né?
Tem entrevista coletiva do Felipe Melo. O Palmeiras não vai treinar hoje aqui no CT. O CT vai ficar à disposição para eu poder fazer todas as minhas entradas ao vivo. Aqui vai ser o meu cenário ao longo da programação do Sport TV, porque o Palmeiras vai treinar na Arena, né? A gente já discutia ontem isso na Arena, que foi o gramado foi recolocado na última segunda-feira. Tiveram alguns shows, né? Elton John, James Taylor, o menino lá que eu esqueci o nome, o loirinho lá, Justin Bieber, aqui, o Marcelo Ferreira, que, aliás é até parecido com ele, e assim, o gramado foi recolocado e tem uma questão tecnológica ali nesse gramado. Aliás, um custo para a empresa que administra a Arena e que fez a reforma da Arena é de R$800 mil. E essa colocação do gramado é algo parecido com o que aconteceu no Maracanã depois do jogo da seleção brasileira, do ouro na Olimpíada, para a final, melhor dizendo, para a cerimônia de encerramento. Então todo o gramado foi retirado, ele foi para o interior de São Paulo, ficou lá tratadinho, bonitinho, e mais de 50 caminhões trouxeram esse gramado, não colocou uma placa em cima da outra de grama. A grama tem que respirar, tem que ficar bem. Então 50 caminhões para trazer toda essa grama, e aí ele foi recolocado. Então por isso hoje o Palmeiras vai fazer esse treinamento na Arena. Aliás, o Penharol também 7h30 vai dar uma caminhadinha lá para ver como é que tá. E aí amanhã sim o jogo na Arena do Palmeiras, quase 40 mil pessoas estarão por lá, viu, Barreto? Pedido do Fernando Praz, como informou o próprio André Hernan no Seleção de ontem. Essa já conta como última informação? Podemos ir? Uma última, até para vocês discutirem, algo que está assim, muito vivo aqui nos bastidores do Palmeiras, e essa diretoria, essa nova gestão do Maurício Gagliotti bate no peito com muito orgulho, é a diminuição da dívida com o ex-presidente Paulo Nobre. Paulo Nobre foi muito generoso com o clube, torcedor, emprestou dinheiro e essa dívida foi abatida há algumas semanas, algo em torno de 65 milhões, o que resta da dívida. Pouco mais de 40 foi pago na última semana, uma outra parcela já tinha sido paga no ano passado. Então aqui no Palmeiras, que já tem uma nova gestão e já tem gente vislumbrando também uma possível nova gestão depois do Maurício Gagliotti, falo da Leila Pereira, que é dona da empresa que patrocina hoje o Palmeiras, a principal patrocinadora, e é conselheira do Palmeiras. Então o fato do Palmeiras estar conseguindo pagar essa dívida do Paulo Nobre e continuar no azul nas contas do clube é motivo de muita comemoração aqui no Palmeiras, viu, Barreto? Ok, André Hernan, muito obrigado pelas informações. Até daqui a pouquinho, então, na entrevista coletiva do Felipe Melo. Alguém chamou, não? Podemos passar para o Botafogo? Então vamos lá. Temos informações agora do Botafogo. O Botafogo também está envolvido nessa logística de Libertadores. Sobre o Palmeiras, o André Hernan já trouxe a informação de que o Eduardo Batista mantém o conceito, né, de que ele não tem um time titular, mas provavelmente vai ficar rodando pouco, né, de um campeonato para outro. A gente não imagina o Eduardo Batista escalando 11 reservas para jogar o Campeonato Paulista. Mas ele está sempre rodando alguém. Exatamente, ele mexe no time, mas não trabalha muito parecido com os grandes clubes europeus. Ele mexe 2, 3 jogadores. Tem elenco, né, Lédio? Quem tem elenco de verdade faz 11, isso, né? Para que poupar 11, por exemplo? Ele vai poupando e acaba tendo talvez um efeito melhor do que quem poupa 11. E com a diferença que eu também não sei muito bem quais são os 11 dele, né? Isso. Eu não sei se o palmeirense sabe quem é o time titular. Você não sabe quem né? ele está poupando, quem ele está colocando. Não, eu não sei. Não sei se ele sabe também. Não, talvez seja bom isso e não ruim. Excelente. É a tal história dos 15 titulares do Guardiola. Exatamente.